Professor Ney Rodrigues, o senhor é de Fernandópolis, é isso? Fernandópolis, estado de São Paulo, Alta Araraquarense, perto de São José do Rio Preto, que é a capital regional, né? Nasceu lá e viveu lá há quanto tempo? Nasci em 1950 e vivi lá 18 anos. 18 anos. Com 19 anos eu saí para estudar, para fazer educação física em São Paulo. E como é que foi a infância, a adolescência lá em Fernandópolis? Eu tive a felicidade de morar em frente a um clube. Então, eu, com 9 anos de idade, foi feito o primeiro clube na cidade, que é a Associação Desportiva Fernandópolis, e eu morava em frente a esse clube. Então, praticamente, a minha vida foi de manhã na escola, normal, como toda criança, ia de bicicleta, ia a pé, e à tarde era dentro do clube. Então foi uma infância assim, muito saudável. E por morar justamente em frente ao clube, que toda a minha iniciação esportiva, né, todos os esportes, aquele negócio todo, que depois veio a minha vida toda em cima disso, justamente porque eu morava em frente ao clube. Isso foi um grande incentivo para mim poder. E ficaram muitas recordações da juventude, da adolescência lá em Fernandópolis? Muita. Porque Fernandópolis, para você ter ideia, na década de 50, 60, ela funcionava uma cidade assim como se fosse uma cidade socialista, né? Hoje a gente classifica como uma cidade socialista, porque lá não tinha o rico e não tinha o pobre. Todos iam para as mesmas escolas, todos iam para o mesmo clube, todos iam assim para a mesma praça, e então vivi tudo aquilo sem essa discriminação de pobre, rico, essa série de coisas. E tinha na época, né, tinha o pessoal que era fazendeiro, tinha o pessoal do comércio, tinha o pessoal de serviço, então não tinha Então foi um período muito bom da sua vida. Muito bom na minha vida, eu acho que foi justamente essa parte da infância. Agora, com 18 anos, tomar um novo rumo, né? Estudar e sair de Fernandópolis, como é que foi isso? É que, por exemplo, eu fazia o terceiro científico. Naquela época você fazia o ginásio, fazia o colegial, né? Que o colegial era o científico. Então, no primeiro, segundo, terceiro científico, nós estávamos com a mesma turma. E no terceiro científico tinha muito assim o questionamento, né? Porque naquela época, volta-se a 69, 68, não tinha faculdade nenhuma na região. Você tinha alguma faculdade em São José do Rio Preto, ou São Carlos ou São Paulo. Eram as alternativas que tinha. Então o pessoal ou ficava em Rio Preto, ou ia para São Carlos, ou vinha para São Paulo. E alguns amigos meus que, por exemplo, naquela época era o foco, era medicina, fazia medicina, engenharia ou outros, né? Ou outras atividades. Então o foco da turma, por exemplo, que era medicina, ia para o Rio de Janeiro. E o foco do pessoal de outras atividades vinha para São Paulo. Então você ficava assim, o colega foi para o Rio, o Benês foi para o Rio de Janeiro, hoje é o médico oftalmologista da cidade. O Benês foi para o Rio, então a gente vai para o Rio ou São Paulo? Não, vamos para São Paulo. Então ficava aquela questão. Qual foi o caminho que você tomou? Eu com 18 anos, eu achava que eu tinha que fazer educação física, porque era uma coisa gozada. Na própria sala do terceiro científico, então se perguntava assim, quem vai fazer medicina? Então metade da classe levantava a mão. Quem vai fazer engenharia? A outra metade levantava a mão. Eram as duas atividades, eram as duas profissões, né, básicas. Aí falava, mas e outra atividade? Aí eu levantava a mão. Mas você vai fazer o quê? Eu vou fazer educação física. Até ficava todo mundo questionando, por que educação física?
Mas por isso que eu falei para você, como eu vivi, eu nasci em frente ao clube praticamente, vivi ali a minha vida toda, eu canalizei toda a minha energia, toda a minha vontade na área de esportes. E aí optou por estudar onde? Aí eu optei estudar em São Paulo. Eu achava que eu tinha que fazer a USP em São Paulo, que era o melhor curso que tinha. Então eu fui a São Paulo. E conseguiu? Não consegui, porque foi talvez, aí tem uma fase muito gozada da minha vida, porque todo mundo queria fazer esse curso. Tinha 250 vagas, não, 80 vagas para 250 alunos. Mas, para você ter ideia, só no exame médico já ficaram 80, no exame médico. Então era um vestibular assim, muito rigoroso, que no fim passaram 25 alunos. Teve uma segunda chamada que passaram também mais uns 25, então preencheu com 50, tinha 250 vagas, colocou 50 alunos. Porque era assim, naquela época a gente fala, né? Era desse tipo. E o senhor ficou? Aí eu não passei. Então, nesse momento, abria-se uma escola em Santos, a Escola de Educação Física em Santos. Em Santos eram 180 vagas. Então, todo aquele pessoal reprovado em São Paulo, nós fomos todos para Santos. Então foi muito gozado, porque uma prova de natação, por exemplo, uma prova de natação no vestibular em São Paulo, você tinha que fazer 300 metros nadando, o mínimo era 150 metros. Se você nadasse 149, você estava reprovado. Então, como nessa parte esportiva não tinha problema, eu nadava os 300 metros. Quando eu fui para Santos, a prova de natação, o pessoal jogava uma pedra no fundo da piscina, que é uma piscina de 1 metro. Então o cara punha o dedo no nariz, tapava o nariz, pegava a pedra e passou. Diferença? Totalmente. Então a ideia é a seguinte: lá em São Paulo queria fazer um processo bem eletivo, né? Era da onde eu queria fazer. Em Santos era um processo já para encher a faculdade. Já começou, foi uma mudança de uma lei naquela época, em 69, em que começaram a se abrir outras faculdades no estado e no Brasil, porque educação física você só tinha em São Carlos e tinha em São Paulo, só. Agora, como é que foi aquele menino lá de Fernandópolis chegar numa cidade grande como São Paulo, Santos? Como é que foi essa mudança de vida? Para viver assim, eu já tinha ido algumas vezes para Santos, né? Já tinha ido para São Paulo, mas para você viver longe da sua família, dos seus amigos, foi muito difícil. Foi muito, muito difícil mesmo, né? Mas você tinha o ideal, então aquele ideal falava mais alto, né? E eu tinha 19 anos, né? 19 anos. Aí comecei lá em Santos, né? Foi no primeiro ano. Eu até morava numa pensão com alguns outros estudantes. E uma coisa que me lembra muito, por exemplo, né? A faculdade, ela custava R$80, vamos supor, R$80 naquela época, 80. A pensão custava 150. Era o dobro, né? Era o dobro do valor Hoje é o inverso, né? Se você perceber, hoje uma faculdade é R$1.000 e uma pensão é 500. Houve uma inversão. E concluiu esse curso lá em Santos mesmo? Em Santos, aí no primeiro ano, ficamos lá, segundo ano, foi primeiro, segundo e terceiro ano. Tá. E aí, concluído o curso, qual foi o destino, o rumo que o senhor tomou para chegar em São José dos Campos? Então, no terceiro ano, eu morei num apartamento com 2 amigos de Jacareí, que eram o Adalberto e o Bosco, João Bosco Lecione, que depois foi irmão do prefeito, que foi prefeito em Jacareí.
Então, morando com os dois, eles estavam um ano atrás de mim, no segundo ano, eu estava no terceiro. Então, quando eu terminei, a informação deles era que o Vale do Paraíba estava muito aberto para o campo dessa área de educação física. E aí tem uma série de coisas que aconteceu que acabou convergindo para cá. Mas eu tentei também, achava que eu ia para Fernandópolis, que eu ia para ficar em São Paulo, que ficava em Santos. Havia um questionamento da gente naquela época, com 21 anos de idade, né? Então, com 21 anos, eu falei, agora o que eu vou fazer? Terminei a faculdade, aquilo que eu quero, mas eu havia me envolvido um pouquinho com o futebol, porque em Santos, eu andei fazendo uns estágios também no Santos Futebol Clube. E o pessoal achava que também a região aqui, o negócio de São José e tal, podia... Aí acabei vindo para cá. E a opção foi São José dos Campos? A opção foi o Vale do Paraíba. Quando houve a distribuição de aulas, que era feita em Taubaté, que houve a distribuição de aulas, eu era o segundo colocado. Porque eu tinha vários cursos de pós-graduação também. Era o segundo colocado. Então me colocaram o Vale do Paraíba todinho na frente. Então eu achei que São José, 2 blocos de aula em escola, bom. Foi onde eu escolhi São José dos Campos. Que ano foi isso? 1972. Chegando aqui em São José dos Campos, foi morar onde? Quais foram os primeiros amigos? Como é que foi a chegada na cidade? Quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, eu já vim com um amigo, Mário Celso, que também era professor de educação física. E nós viemos e ficamos uma semana ou um mês morando numa pensão que tinha ali na Praça Afonso Pena. Então, na Praça Afonso Pena, a gente se acomodou numa pensão que tinha ali. Não era nem hotel, era pensão mesmo. Tinha um hotel Castilho de um lado e a pensão do outro. Nós moramos nessa pensão. Aí, em seguida, nós arrumamos uma casa na Vila Maria e mudamos para essa casa na Vila Maria, na Serafim Dias Machado, 44. Foi a primeira residência em São José. E aí eu e ele, como professores, a gente ficava movimentando, né? Em seguida, também, foi logo 2, 3 meses depois, o Canhoto, que é o Zé Luiz de Almeida, eu não sei até hoje eu não consigo lembrar como que foi esse encontro com ele. Acho que talvez eu estivesse frequentando já o Santa Rita, por causa dos esportes. Ele me chamou para treinar o futebol de salão da associação. Então eu cheguei lá, era o João Russo, que era o treinador, e eu acabei ficando junto com o João Russo, treinando o futebol de salão, e dava as aulas. E o gozado que foi correndo o tempo, eu tinha estipulado alguma coisa de salário, alguma coisa assim, mas a associação não tinha condições de pagar naquela época. Acho que não pagava nem o João Russo, ninguém. A gente trabalhava tudo de graça. Eu só sei que passados acho que uns 2 anos, o Lineu de Moura me chamou e me deu um título de gratidão, um título da associação. Por serviço prestado e tal, né? Deu um título que eu devolvi agora 30 anos depois, porque com neto, essa série de coisas, não estava dando para ir mais no clube. Eu fui lá e entreguei de volta no Santa Rita. Que recordação que você tem da cidade naquela época? Era uma cidade quase igual à minha, de Fernandópolis, né? Era uma cidade que tinha praça, tinha Vila Maria, tinha um caminho para Santana, que a gente ia pouco, e o tênis, que a gente frequentava mais, ficava mais ligado ao tênis, à associação e ao clube de campo, que começava naquela época. Porque a gente jogava futebol lá no clube de campo e não tinha nem aqueles campos, não tinha as piscinas, tinha o campo de futebol na entrada ali de terra, que ali também a gente conseguiu já, com o futebol, uma série de amizades e foi formando esse grupo. Como é que a dona Celia entrou na sua vida?
A dona Sueli entrou na minha vida em praticamente um ano, quando eu estava aqui. Há um ano. Eu estava ali na praça, eu tinha um amigo fazendo exame de CNH, e estava de autoescola, e eu estava ali na praça da Nossa Senhora de Fátima. Ela passou, ela tinha um fusquinha branco, passou, eu olhei, foi amor à primeira vista. E o gozado que ela também, né, como eu estava com aquela roupa de educação física, chamou atenção. Mas aí vem uma história mais bonita ainda, que nós passamos um ano sem se encontrar. Eu procurando ela me procurando, mas não encontrava, porque eu procurava ela. Ia nos bares, no Fino, tinha o Fino, tinha a Margarida, né, essas casas noturnas e tal, você ia no fim de semana, ficava procurando. E ela, como os pais dela tinham hotéis em Caraguatatuba, eles desciam todo final de semana para Caraguá. Ela ficava durante a semana e fazia serviço social aqui, né, na faculdade, durante a semana, e no fim de semana ela descia para Caraguá, então não encontrava. Havia um desencontro. E eu fui encontrar ela um ano depois, um ano e pouco depois, numa outra situação que eu vi e tal. Aí começaram a namorar e tal. E enrolou ela quanto tempo? Enrolei ela mais uns 3 anos, né? Uns 3 anos. Casaram quando? 1975. Tá. E aí como é que foi quando ela chegou e te disse, olha, você vai ser pai? Aquilo, a gente tem coisas nessa vida, cara, que parece que é destino, né? Eu sempre falo para os meus filhos, para os netos, eu na minha vida não adianta planejar. Eu planejo porque é uma situação normal, né? De você planejar, ver possibilidades, crescimento, situação assim assada. Mas na minha vida não adiantou programar nada. Eu estava em Fernandópolis eu fui para fazer educação física em São Paulo, que era onde eu queria, eu achava que aquilo era o máximo, né, do momento. Não consegui, por detalhes que é impressionante. Fui para Santos. Em Santos também não adiantou planejar ficar lá na praia, ou ir para São Paulo, ou voltar para a minha cidade, porque a primeira situação que surgiu foi aqui, orientado por 2 amigos que moravam em Jacareí, na região, né, que eu morei no último ano. Então os 2 amigos incentivou e acabei vindo para cá. Quando eu vi, estava dentro de São José, e quando eu vi, eu já estava apaixonado pela Sueli, que aí acabamos casando e tinha certeza que viria logo a criança, como veio minha filha um ano depois, a Maria Tereza. Quantos filhos o senhor tem? Tem 2 filhos, um filho, que é o Marco Aurélio, e a filha, a Maria Tereza. E o que os filhos representam na sua vida? Tudo, né, Dirceu? Tudo. Desde que eles nasceram, a gente praticamente viveu em função deles, né? Tudo que eles vão fazer, a gente está atrás, está orientando, está acompanhando, tudo. Agora, e esse esteio que é a dona Sueli, o que ela tem de importância na tua vida? A mulher forte, né? Uma mulher forte, firme, honesta, e é o esteio mesmo. Ela é o esteio da família. Bom, além de professor de educação física, ele depois foi enveredou para a política, foi secretário da administração de São José dos Campos. Como é que foi esse período também, né? Quando foi em 1985, o Brasil teve uma redemocratização, né? Que o período ditatorial acabou, começou a redemocratização. Quando começou essa redemocratização, nós, tinha um grupo de amigos, nós fizemos praticamente o PDC, o Partido Democrata Cristão, em todo o Brasil. Então, em cada estado do Brasil, nós lançamos um federal, um estadual, e fizemos coligações. E aqui em São Paulo, me lançaram, candidato a deputado federal, e o Celso Veloso, que era de Campinas, um deputado estadual.
mais para efeito de fortalecer o partido, de fazer com que o partido crescesse, né? E naquela época nós já elegemos o Emael. O Emael foi eleito muito bem e deputado federal ele foi eleito. E com ele sendo eleito, nós já começamos a ampliar esse trabalho político, né? E outros partidos também já surgiram e tal, e houve disputas bacanas por aí. Em seguida, como aqui em São José eu era o presidente do partido, e nós estávamos fazendo um trabalho bacana, um trabalho... O Joaquim Bevilacqua, que foi o prefeito, né, em 88, aí ele me chamou para ser o diretor de eventos oficiais da prefeitura. Aí eu fiquei lá por 2 anos, fiz os 2 carnavais, que é uma loucura, fiz várias festas na cidade, fizemos a festa das Nações, que era uma festa muito bonita. Você teve uma atividade bem próxima também no São José Esporte Clube, né? Também. O São José já surgiu logo após o futebol de salão. Como eu estava com o João Russo no futebol de salão, o Zé Luiz era diretor do São José. Ele falou: Ney, eu preciso de você no São José, cara. Entendeu? Falei: tá bom, Zé Luiz, vamos lá, esporte é com a gente mesmo. Aí, em 93, me formei em 92, 93, com 23 anos, né? E fui 83, né? É? 83. Ou 73? 73. 72 eu me formei e vim para cá. Em 73, mexendo com futebol de salão, o Zé Luiz me chama para ser preparador físico no São José. Falei: topo, Zé Luiz, vamos lá. E em 73 mesmo já fomos campeões, né? Com aquele time que jogamos em Garça e tal, e fomos campeões da 2ª divisão. Mas era um ano que não houve acesso. Não sei o que houve na federação. Naquela época era muito novo, muita coisa passava desapercebido, né? Mas deve ter tido alguma coisa na federação, não lembro o que foi, que não houve o acesso para especial. Eu sei que ficamos lá em 73, 74, 75, com a mudança do presidente era o Fauzi Neto. Depois passou para o Altamirando, aí houve uma mudança, aí eu saí, fui mexer com as atividades minhas de escolas, essa série de coisas. Depois me chamaram em 79, na formação daquele time fabuloso, né? Aí eu topei, porque aquele time era muito gostoso, né? Você treinar. Era o que tinha na frente o Edinho, Tchau Marino e Nenê. Foi um time que foi formado pelo Laerte e o treinador era o Died Lameiro. Então eu vim para trabalhar com o Died. E ficamos aí um ano e meio junto com o São José. Em 80 já foi campeão também, né? Agora, qual é o seu time do coração, né? Meu time do coração é o Corinthians. E o hobby? Que hobby você tem? O hobby é esporte. O esporte, gosto de jogar basquete, gosto de jogar futebol, nadar. Você tem uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível? Eu não viajei muito não, viu? Eu disse assim, para longe. Eu nunca me interessei assim. O pessoal da família viajava muito para um lado, para o outro. A atividade nossa, esportiva e do dia a dia era tão intensa, né? Era tão intensa que você já viajava o ano inteiro. Agora, tem algum país do mundo que você gostaria de conhecer? Eu acho que Portugal e Espanha, seriam 2 países ali no Ibérico. Tem algum ídolo? Um ídolo, JK, Juscelino Kubitschek. Eu acho que o Juscelino Kubitschek foi assim um divisor de águas do Brasil, né? E tem uma pessoa marcante na sua vida? Minha mulher, a Sueli.
Se tivesse que fazer a opção de morar numa outra cidade, sem ser São José dos Campos, qual que você escolheria? Cara, Santos, Fernandópolis, são cidades assim que me deixaram muita recordação, né? Que poderia um dia... E a última pergunta, uma grande saudade. Uma grande saudade. Eu acho que da infância, saudade da infância, né? Pessoas. Dos amigos da infância que se foram, né? Que você não... Por essa vida assim de você mudar, né? De lugar, ficou lá para trás. Mas os amigos. Bom, cite aí uns 4, 5 amigos seus, amigo que você tem uma grande consideração. Eu acho que o Adalberto, que está comigo de muito tempo, o João Bosco, Paulo Davoli foi um grande amigo, Mário Celso, são daquela fase, parece que da raiz, né? Porque você tem amigos que te deixam saudade em várias fases da vida. Quando você chega assim, 65 anos, ainda, graças a Deus a gente está lúcido, né? Você tem, numa fase, determinados amigos, na outra. Tem uns que você, quando os vê, passa um filme na cabeça. Passa. Eu começo a contar a história para os meus netos, eles nem acreditam. Quantos netos? 4. Começo a contar as histórias para eles, eles ouvem só até a metade, depois não querem ouvir mais. É muita história. Mas a do Pelé ensinar a cobrar foto, é mentira, né? É verdade. É verdade. O Pelé foi uma coisa incrível. Eu cheguei em Santos em 70, fui conversar com um amigo da faculdade, ele falou, você não sabe quem que entrou na faculdade? Eu falei, quem? O Pelé, é nosso calouro. Eu falei, então vamos cortar o cabelo dele, né? Não tem cabelo, mas vamos cortar. Mas o Pelé era uma pessoa muito assediada, né? Ele chegava na faculdade, já tinha um monte de repórter na porta, ele entrava, todo mundo queria falar com ele. Algumas vezes você conseguia conversar assim, né? Um assunto rápido, numa rodinha. Mas ele era impactante na época, principalmente, porque foi em 70, quando ele foi campeão. Nós somos tricampeões mundiais. Então, no auge dele mesmo. No auge, né? Era muito gozado. Eu me lembro que uma vez ele deu a chave para o Paulo Davoli, ele tinha uma Mercedes azul, e essa Mercedes azul era a coisa mais engraçada em Santos, porque ele e o Lima namoravam 2 loiras, né? Então ele namorava a Rose e a mulher do Lima, não lembro como que chamava, mas saiu os 2 da Mercedes, 2 negão com 2 loiras, passeando assim na Avenida de Santos, é a coisa mais gozada. Mercedes não chamava atenção. Tive também, por exemplo, numa festa 7 de setembro, aquele desfile, né, militar e tal, então eu me lembro que ele era um pouco mais baixo que eu, ele ficou nas minhas costas ali, ficou ali atrás, e fizemos desfile e tal, conversando, e quando chegou no Gonzaga ali, perto da casa dele, vazou. Até hoje estou procurando. Até hoje estou procurando o Pelé. Mas era assim, era uma figura muito impactante no momento forte da vida dele, que foi em 1970, né? E vários casos que aconteceram com ele, assim, com a gente, durante todos esses 2 anos que eu vivi.